Nossa, muitas perguntas chegaram. Nós vamos ter que ser ágil para poder responder todas. Senão a gente faz parte 2. Vamos lá. O Geraldo de Caeté diz que o que está sendo comentado aqui hoje no programa é exatamente o que nós vivemos. Ele está achando o programa muito interessante e quer parabenizar a escolha do tema. Exatamente. O Cleidson, lá do Bairro Nacional, em Contagem, ele disse que é paciente do Dr. Dirceu, fez um tratamento em 2009 depois de um acidente de carro. Ele gostou muito do tratamento e quer parabenizar e mandar um abraço para o Dr. Dirceu. Também, agradeço. Tá te mandando de volta um abraço. O Fabrício, do Bairro Jatobá, diz que tem insônia grave. Já deita sabendo que não vai dormir e acaba recorrendo ao medicamento, mas mesmo assim ele dorme pouco, ele acredita que tem depressão e acha que essa depressão agravou o problema do sono. Ele gostaria de saber se ele deve tomar o antidepressivo junto com um medicamento para dormir. Eu poderia não só tomar o antidepressivo, ele deve ter um acompanhamento médico, Exatamente. deve procurar Primeiro, um né? médico para auxiliá-lo e entender que só remédio não vai resolver. Entendi. Mas agora, já que ele falou em depressão, a depressão pode piorar a insônia e vice-versa? E a insônia piorar a depressão? De novo a história do ovo e da galinha. Insônia pode ser causa ou agravante da insônia, e a insônia pode ser causa ou agravante da depressão. Tá. Então, às vezes, quando a gente está numa situação dessa, o paciente tem depressão e tem insônia, a gente realmente tem que tratar as duas coisas, senão a gente não chega numa solução. O Roberto do Santo Agostinho tem uma vida saudável, mas tem problema de insônia. Ele não gosta de usar medicamento. Ele diz que faz academia, atividade física pela manhã e gostaria de saber o que pode fazer, se existe algum método alternativo. A gente está falando de higiene do sono, Isso, né? A higiene do atividade física aqui é uma boa alternativa, né? Isso, só que depende do horário. Ele falou que faz de manhã. De manhã seria o horário adequado, né? Assim, quanto mais próximo do horário de dormir, né? Que poderia acelerar, né? Excitá-lo e dificultar. O que nós estamos falando basicamente é isso. Você tem que, quando se trata de insônia, são vários aspectos que você tem que levar em consideração. Primeiro, o ambiente que esse indivíduo dorme, né? Se é um colchão adequado, um travesseiro adequado, um ambiente silencioso, né? Você pode dormir televisão fresco, no quarto, nem televisão pensar, no quarto, televisão né? no quarto. Uma coisa que a gente orienta é que cama é feita para dormir. Cama não é feita para ou namorar, né? Bem lembrar. Mas assim, para trabalhar, levar para computador. Nós começa a gerar os comportamentos. Então tem que ter um comportamento só para aquilo. Só para aquilo, né? Isso é tudo gostoso. Mas a questão da atividade física é importantíssima. Então, assim, que bom que ele faz atividade física, que já faz pela manhã. OMS. A atividade física, a gente sabe que é bom para tanta coisa para a saúde, mas para o sono ela é extremamente importante. E não é atividade física, o futebol no fim de semana. É atividade física regular, de preferência todos os dias da semana, numa quantidade adequada, de preferência pela manhã. E tem um detalhe que ele pode fazer, se for possível, fazer essa atividade logo pela manhã quando acorda, exposto ao sol. Se ele se expuser à luz solar, a exposição à luz dá um reset no nosso relógio biológico e faz a gente, algumas horas depois, secretar os hormônios que vão favorecer o sono. É muito chique essa área da cronobiologia aí, dessas luzes. O que você quer comentar, doutor? Bom, não tem problema não, porque eu tenho uma dúvida aqui, porque vocês estão falando aqui dessa higiene do sono e a Vânia do Sion, ela tem uma filha que trabalha 12 horas à noite, dia sim e dia não. E nos dias em que ela trabalha, ela acaba dormindo até 2 ou 3 horas da tarde, é normal? Aquela coisa do higiene do sono de não dormir bem à noite, então vou tirar um cochilo de dia, ou trabalhei à noite, vou dormir até 2, 3 horas, e aí? Porque você tenta sempre compensar, né, o débito de sono que a gente costuma falar, né? A privação do sono gera um débito de sono e faz com que, quando temos a oportunidade de dormir, nós compensamos isso, né? Isso acontece muito quando o paciente entra de férias. Que aí ele pode dormir. Então, nos primeiros dias, você vai perceber que esse paciente vai dormir mais horas do que normalmente seria. 10 horas, às vezes 11 horas, até ele ajustar o seu relógio normal. Pagar a dívida dele. Isso, pagar a dívida dele. O que acontece com os trabalhadores de turno é que teria que ter uma mudança, né, do conceito, né, dos empregadores com relação ao turno. Né, porque o paciente que trabalha sempre no mesmo turno, ele faz uma atrapalhada no relógio biológico dele. Né? Então, ele teria que ter uma alternância entre os turnos para poder ajustar esse relógio biológico.
A Norma do Sagrada Família tem insônia, muita dificuldade para dormir. Ela gostaria de saber se é melhor ter insônia e ficar prejudicado durante o dia ou tomar medicamento e ficar dependente o resto da vida. Não, então olha só, a gente falou aqui do remédio como se fosse um bicho de 7 cabeças. Não é assim. O que a gente está falando é sobre usar medicamentos sem orientação e sem prescrição do médico. E realmente existem algumas classes de medicamento que são melhores e outras que são piores. Tem alguns que causam dependência, tem outros que não causam dependência. Tem alguns que agravam, por exemplo, a dificuldade de memória do insônia. Então e tem efeitos adversos. Tem efeitos adversos. Por isso que a gente diz para ser sob orientação do médico, para a gente identificar. Então, assim, o remédio ele pode não ser a solução. A gente precisa da higiene do sono, a gente precisa de modificar os hábitos, mas às vezes a gente usa o remédio, sim, nós médicos do sono, usamos tem que usar um conjunto de atividades aí, facilitar. de ensinar a pessoa a desacelerar, de reeducá-la, ele vai tomando remédio e vai, é bom até falar direito com o paciente lá e falar, olha, você vai parar com esse remédio. Não é Isso para um sempre. tempinho, meu querido. Fica esperto aí, vão Mas fala relaxar. com ela que escolher viver com insônia não é uma boa opção. Não é uma boa opção. A Beatriz do Funcionários, ela diz que tem noites que ela com sono, ela tem sono de má qualidade. Ela sonha que está lutando, brigando e já chegou inclusive a cair da cama e se machucar. O que é isso? Tem de estudar, tem de estudar. Tem de É saber disso. muito provavelmente uma parassonia. A gente tem que fazer O que um significa estudo isso? Parassonia são alguns distúrbios do sono que acontecem durante o sono, que elas podem acontecer em fases distintas específicas do sono, tem sintomas específicos. Essa história de brigar, lutar e tal. Tem parassonias comuns que todo mundo já ouviu falar, que são o sonambulismo ou o sonilóquio, que é falar dormindo, etc. Pode ser isso, pode ser uma coisa tem de estudar. Que é o estudo comportamental do sono REM, que é durante a fase que a pessoa está sonhando, ela em vez de desligar os músculos, que é o que seria o correto, os músculos continuam ligados. Então, ela atua o sonho. Ela briga, se estiver brigando no sonho, ela chuta, às vezes machuca o parceiro, o companheiro de leito, etc. Então, essa paciente tem que estudar mesmo. A Norma do João Pinheiro pergunta, em qual especialista a gente deve ir pela primeira vez? A gente está aqui com o neurologista, como psiquiatra, e aí? Quem que a gente procura? O médico do sono. O médico E às vezes até a medicação. A medicina do sono é bem ampla, né? Passa por neurologistas, psiquiatras, né? Por otorrinos, pneumologistas, cardiologistas, neurofisiologistas. E não só como médicos, né? Essa equipe de sono é uma equipe multidisciplinar. Passa também por dentistas, por psicólogos. Então, pode ser até distúrbio aqui. Isso. Né? Então, assim, sono hoje é riquíssimo, assim. Então, envolve vários profissionais. E essa pesquisa vai acabar encaminhando, né? Isso. A Inês lá de Sabaralhas, que vai para a cama só quando tem sono. Ótimo. Que é mais ou menos 00:30. E quando dá 6 horas, ela já está acordada. Só que depois do almoço, ela dá aquele cochilinho de 5 a 10 minutos. Ela gostaria de saber se isso tudo bem, como é que fica a saúde dela por esse cochilo de 5 a 10 minutos. É bifásica, né? O ser humano, quando ele dorme bem à noite, ele não tem esse rabichinho de sono, né? Mas na nossa sociedade, não. Isso está sendo muito bem aceito, as empresas estão dando tempinho, redes para as pessoas dormirem depois do almoço, porque elas compartilham melhor a vida em casa e produzem mais. A siesta na Espanha faz parte, Isso. né? Aqui, doutor Disseu, é porque a gente, infelizmente, nosso tempo vai acabando e a gente tinha, o doutor Disseu trouxe um bullying que está ali desde o início do programa, o pessoal de casa deve estar morrendo de curiosidade. Eu queria saber se tem tempo para ele explicar o que é isso. Tem tempo? Tem tempo? Então vamos explicar rapidamente, porque a gente ia falar de vários distúrbios. Ele está aqui doido com um papelzinho na mão. Que além desses distúrbios que a gente falou... E o papelzinho dele. Além desses distúrbios, tem outros respiratórios que interferem. Essas duas coisas estão juntas, tá? O que acontece é o seguinte, vamos ver a alimentação nossa. Qual que é a nossa pirâmide alimentar? O que a gente alimenta que você não pode ficar 2 a 4 minutos sem ele? Oxigênio. Oxigênio é o principal da vida, né? Depois vem água, 2 a 4 dias. Um é 2 a 4 minutos, outro 2 a 4 dias. Proteínas, 2 a 4 semanas. Nós estamos falando do topo da cadeia alimentar, né? Aí a pessoa tem um nariz meio irritadinho, rinite, que é muito comum, e a pessoa vai dormir, ela vai, quando ela se deita, vai água para a cabeça, sabe, em direção à cabeça. Aí vai fechando, o nariz já está meio inflamado, é muito irrigado o nariz, ele é capaz de transformar 15 graus negativos em 2 na garganta já. É uma loucura esse sistema, é muito irrigado. Então, se a pessoa já tem uma rinite, o nariz está mais fechado. Mostra lá para eles. Está mais fechado. E aí ele vai dormindo, vai relaxando, vai acontecendo isso, ó. Dá uma sucção. É como um chupão. Entendi. Quando dá isso, nós estamos falando do principal alimento,
O cérebro dos que estão aqui, dos que sobreviveram até o momento, ele fica com medo de morrer e da mesma forma que uma lula ou um polvo, quando se sente ameaçado, joga aquela tintura, ele joga adrenalina e acorda. Isso aqui foi descoberto em 92. Que é a apneia. Que eliminou. Não, isso é o acordar relacionado a esforço respiratório. Ele vem antes do ronco. Depois vem o ronco. Aí, o que é o ronco, né? Como é que a gente sabe, escutando alguém que está roncando, se ele está acordando devido ao ronco? Então, isso Aí ele para de roncar, ele acorda. E depois, por último, tem a apneia, trava totalmente. Então, a gente usa demais isso aqui tem 3.000 anos, a história dessa peça. Você faz um soro hipertônico, água salgadinha, água salgada você faz o quê? Carne seca, encaixa no nariz, deixa passar a água. Essa água vai desidratar o nariz, vai secar o nariz, você deixa ele bem sequinho, depois joga um corticoide que vai bater na carnezinha. O nariz vai ficar aberto e muitas pessoas que roncam vão parar de roncar, gastando pouco. É bom, besta e barato. Pronto. Pronto. E o nosso tempo acabou, infelizmente. Gostaríamos de agradecer a presença, a participação. Como eu falei, como são muitas perguntas e muitas dúvidas, a gente respondeu de casa, mas acho que nós vamos depois, brevemente, fazer um parte 2, sono parte 2, e falar mais desses outros distúrbios. Muito obrigada pela presença, pela participação. E obrigada a você também por nos ajudar com a sua dúvida e com a sua pergunta. O Pensa Saúde de hoje chegou ao fim, mas você pode rever esse programa terça-feira, às 5 da tarde e sexta-feira, 1h da tarde. E também pelo nosso site, tvhorizonte.com.br, a qualquer momento. Obrigada pela sua companhia. Eu espero você no próximo Pense Saúde, que é uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, paz do coração, durma bem e pense saúde sempre.